E aí, terceirão? Então, ontem foi revisão de números complexos, tá? E eu fiz a demonstração de um teorema lá sobre as raízes complexas. Hoje, exercício. 4 bons exercícios a respeito de raízes complexas, tá? Acompanha aí, acho que você vai gostar. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, hein? Vamos lá. Então vamos lá, vamos fazer aqui os exercícios aqui dessa aula aqui da teoria de ontem, né? Então diz assim, ó, resolver a equação x à quarta menos 3x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero, sabendo que i é uma das suas raízes. Pô, peraí. Ele está dizendo que uma das raízes é o complexo i, certo? Então uma das raízes vamos chamar de x1. x1 é i. Então, peraí. Os coeficientes dessa equação polinomial são todos coeficientes reais, correto? Se são todos coeficientes reais, quer dizer, se i é uma raiz, então outra raiz vai ser o conjugado do i. Tá? O que é o conjugado do i? É o menos i. Tá? Lembra o que é conjugado, né? Eu só troco o sinal da parte real, da parte imaginária. A parte real desse número é o quê? É zero. É zero mais i. E esse daqui é o quê? É zero menos i. Então eu só troquei o sinal da parte imaginária. A parte real nem tem. Na verdade, a parte real é zero. Tá? Esses dois complexos aqui são chamados números imaginários puros, ou complexos puros. Tá? Bom, então essa equação polinomial, ela pode ser decomposta, né, em 4 binômios multiplicados, e 2 binômios eu já sei. É x menos i e x menos menos i, ou x mais i. Tá? Mas eu não preciso obter esses 2 polinômios, multiplicar e fazer a divisão. Né? Por exemplo, se eu soubesse que uma das raízes desse daqui fosse 2, o que eu fazia? Eu aplicava Brio-Ruffini, correto? Eu pegava isso aqui e aplicava Brio-Ruffini. Então eu vou aplicar o Brio-Ruffini com essas raízes imaginárias. Aí você fala, mas pode? Pode. Brio-Ruffini não são só para as raízes reais? Não. Eu posso usar Brio-Ruffini com raízes imaginárias. Então eu quero ver isso aí. Como é que faz? Então, assim, ó. Eu faço a chave do Brio-Ruffini, normalmente. Aqui eu vou colocar uma das raízes. Vou começar com essa i. Então, a raiz é i. E aqui eu vou colocar os coeficientes da equação polinomial. Tá? Então, aqui no caso do x à quarta é 1. Do x à terceira é menos 3. Do x ao quadrado é 3. Do x é menos 3. E do independente é 2. Tá vendo? Bom, o resto tem que dar zero. Aqui, lembra que no último aqui saiu o resto, certo? Tem que dar zero. Por quê? Porque isso daqui é a raiz. Está dizendo que isso é uma das raízes. Então, o que eu faço? Eu desço esse aqui, multiplico por esse e somo com esse. Então, ó, 1 vezes i, i. I com menos 3 dá menos 3 mais i. Pronto. Agora eu vou pegar esse aqui, vou multiplicar por i e vou somar com 3. Tá? Então, ó, menos 3 mais i vezes i. Vou colocar o resultado bem aqui em cima, para a gente não se perder, tá? Então, menos 3 vezes i dá menos 3i. E i vezes i, menos 1. Ó. Então, menos 1 menos 3i com 3 vai dar o quê? 3 menos 1, 2. 2 menos 3i. Tá vendo? Agora, 2 menos 3i vezes i vai dar o quê? Então, 2 vezes i, 2i. E menos 3i vezes i, tá? I vezes i, menos 1. Menos 1 vezes menos 3 dá 3. Tá? Então, deu 3 mais 2i, né? 2 vezes i, 2i, mais 2i. E menos 3i vezes i dá mais 3. Então, 3 mais 2i com menos 3. Então, 3 com menos 3, 0. Sobrou o quê? 2i. Agora, 2i vezes i, menos 2. Menos 2 mais 2,
zero. Tá aqui. Tá vendo? O resto zero. Tinha que dar resto zero. Por quê? Porque ele diz que isso daqui é uma das raízes. Então, esse aqui é o resto. Ó. Resto. Tá? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar esses coeficientes, porque esses coeficientes eles são de um outro equação polinomial, que é o quê? É x ao cubo, daí mais menos 3 mais i x ao quadrado, mais 2 menos 3i x, mais 2i, igual a zero. Tá vendo? Por que agora eu tenho coeficientes imaginários? Porque essa daqui só tem uma raiz imaginária. Só tem uma raiz imaginária. Mas qual que é uma raiz imaginária? É o menos i. Porque essa daqui ela tem coeficientes reais e uma das raízes imaginárias, então ela vai ter também como raiz o conjugado dela, certo? Então quando eu peguei essa daqui e dividi por x menos i, porque esse daqui, ó, é a divisão desse polinômio aqui, desse polinômio, por x menos i. Foi isso que eu fiz. Eu peguei essa expressão toda e dividi por x menos i. Então, essa expressão toda aqui, ela é divisível por quem agora? Por x menos i, ou seja, x mais i. Tá? Então, eu vou pegar ela e vou dividir por x mais i, num outro Breuer-Ruffini. Então, vai ficar aqui, ó. Faço a chave do Breuer-Ruffini, ponho aqui a raiz, que é menos i, e aqui eu vou colocar os coeficientes dessa raiz, dessa equação, que são esses que estão aqui, ó. Então, aqui, ó, 1, vou colocar até um pouquinho espaçado, porque eu achei que ficou mais apertadinho ali em cima. Menos 3i, aqui, menos 3 mais i, aí 2 menos 3i, e o último aqui é o quê? 2i, tá? Então, agora eu vou dividir aplicando o Breuer-Ruffini. Então, mesma coisa. Desce o 1. 1 vezes menos i. Então, vai ficar aqui, ó. Menos 3 menos i, né? Porque 1 vezes menos i. Então, menos 3 mais i, menos 3. Menos 3 vezes menos i dá mais 3i. Então, 2 menos 3i mais 3i dá 2. 2 vezes menos i, menos 2i. Menos 2i com mais 2i, zero. O resto tem que ser zero. Resto tem que ser zero. Por quê? Porque se i é uma das raízes, esse polinômio é divisível por x menos i. Como os coeficientes são reais, então ele também tem raiz menos i. Então quer dizer que esse polinômio também é divisível por x mais i. Só que como eu já tinha dividido ele por x menos i, então eu peguei esse daqui, que é o polinômio, depois que eu peguei esse e dividi por x menos i, deu isso aqui. Peguei esse daqui e dividi por x mais i. Por Breuer-Ruffini também. E apareceu coeficientes reais. Tá vendo? Ou seja, até agora, esse polinômio aqui, ou essa equação polinomial toda, ela pode ser escrita como sendo o quê? Vou reescrever o que está escrito aqui, tá? Então, ela pode ser escrita como sendo assim, ó, x menos i vezes x mais i vezes, agora aqui, ó, x ao quadrado menos 3x mais 2, igual a zero. Tá vendo? Esse polinômio aqui, eu reescrevi assim, ó, tá? Por quê? Porque eu apliquei Breuer-Ruffini aqui, dividi, apliquei Breuer-Ruffini de novo e obtive isso aqui. E agora esse aqui, ó. Quais são as raízes desse aqui? Bom, esse aqui é possível fatorar essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui vai ser x, como aqui é mais, os sinais são iguais, né? X, ó. Como aqui é mais, os sinais são iguais, e aqui é menos, iguais a menos. Então, aqui é menos e aqui é menos. Então, dois números que multiplicados dá 2 e que a soma dá 3. É o 2 e 1. 2 e 1. Tá? X no x ao quadrado, menos 2 vezes menos 1 mais 2, e menos 2x com menos x, menos 3x. Então, agora o polinômio é esse aqui, ó, x menos i, vezes x mais i,
vezes x menos 2 vezes x menos 1 igual a 0. Então, quais são todas as raízes, né? Quando ele diz assim, resolva a equação, ele quer saber o conjunto solução. Então, o conjunto solução é o quê? Vou colocar primeiro as raízes complexas. Menos i, agora o 1 e o 2. Tá aqui. Tá? X menos a primeira raiz, i. X menos a segunda raiz, então é menos i, tá lá menos i. X menos a terceira raiz, que é o 2, e x menos a quarta raiz, que é o 1. Tudo aqui. Esse é o conjunto de solução. Tá? Apliquei Brio-Ruffini, tá? Não é coisa muito comum de se ver, né? A gente viu Brio-Ruffini antes, sem falar dos números complexos, né? Das raízes complexas, mas a gente vê que a gente pode aplicar Brio-Ruffini com raízes complexas também, sem problema nenhum. Tá? E aqui a fatoração que eu expliquei acho que semana passada, né? A fatoração de equações do segundo grau, tá? Muito simples aqui, beleza? Vamos ver o próximo. O próximo diz assim, ó, sabendo que uma das raízes da equação x² menos 9x ao cubo mais 30x ao quadrado menos 42x mais 20 igual a 0 é 3 mais i. Determinar o seu conjunto de solução. Então, é praticamente a mesma coisa do problema anterior, só que agora a raiz é 3 mais i. Então, ele diz que uma das raízes, x1, é 3 mais i. Tá? Não é um imaginário puro, não é um complexo puro. Tá? Agora, essa equação polinomial ela só tem coeficientes o quê? Reais. Espera aí. Se só tem coeficientes reais e admite 3 mais i como uma das raízes, então ela admite como outra raiz o quê? O conjugado, que é 3 menos i. É só trocar o sinal da parte imaginária. Então, se ela admite isso aqui como raiz, ela admite isso aqui como raiz. Tá bom? Bom, essa equação polinomial, eu posso escrever ela de forma fatorada, certo? Eu posso escrever ela assim, ó. X menos uma das raízes, né? x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3 vezes x menos x4 igual a 0. E aqui o coeficiente aqui é 1 mesmo, né? Porque o coeficiente x² é 1, então aqui é 1. Então eu posso escrever essa equação polinomial assim, certo? Bom, eu posso aplicar Brio-Ruffini, tá? Nessa expressão com isso aqui e isso aqui como raiz. É só colocar aqui, ó, em vez de colocar o i, eu ponho o quê? 3 mais i. E daí na segunda, em vez de eu colocar o menos i, que eu coloquei lá, porque era o conjugado daquela, eu ponho o quê? 3 menos i, certo? Só que vai dar um Brio-Ruffini chato. E eu não estou a fim de fazer assim. Eu estou a fim de fazer de outra forma. Como? Eu vou obter a expressão que dá isso aqui, porque isso aqui dá uma expressão do segundo grau com coeficientes reais. Tá? Porque eu vou pegar esse, colocar aqui, vou multiplicar e vou obter uma expressão de coeficientes reais. Aí eu vou pegar essa expressão aqui, esse polinômio todo aqui, ó, de quarto grau, e vou dividir pela expressão aqui, pelo método da chave mesmo. Tá? E daí eu vou obter essa daqui, que vai ser uma equação de segundo grau também. Tá? Isso aqui é uma de segundo grau, e essa aqui é outra de segundo grau. Por que as duas são de segundo grau? Porque a minha equação polinomial é do quarto grau. Então, segundo grau vezes segundo grau dá do quarto grau. E daí eu faço fatorando que nem eu fiz a outra ali. Porque em uma linha eu fatorei isso aqui. Tá? Quando você aprende a técnica de fatorar, você faz em uma linha. Fica tudo muito mais simples. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou multiplicar isso aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. X menos isso aqui. Então, menos 3 menos i. Vezes x menos isso daqui. Então, menos 3 e menos i mais i. Tá? Então, vou fazer só essa multiplicação aqui primeiro. Então, olha só, observe que isso daqui é multiplicação de dois números complexos conjugados. Aí você fala, não, mas o número complexo é 3. Não, não, olha só. Isso aqui é a parte real. Isso aqui é a parte real. Tá? E isso aqui, ó, eu considero como a parte imaginária e isso aqui é a parte imaginária. Então, a parte real é igual e a parte imaginária é o i. Então, quando eu multiplico
Dois números complexos conjugados, eu faço o quê? O quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Qual é o coeficiente aqui do i aqui? É 1, né? E aqui é menos 1. Então, o segundo é 1. Então, eu vou fazer o quadrado do primeiro. Vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar o quê? X menos 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá? É isso aqui, ó. X menos 3 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? X ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 6x mais o quadrado do segundo, que é 9, mais 1. Então, essa equação do segundo grau aqui, quem que ela é? Ela é x ao quadrado menos 6x mais 10, certo? Essa é a equação que dá essas duas raízes aqui, ó. Tá? Essa equação do segundo grau aqui, ó, por exemplo, isso daqui, se eu aplicar Bhaskara ou qualquer outro método, se eu resolver isso aqui, eu vou achar duas raízes. Quem? 3 mais i, 3 menos i. Beleza? Bom, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar essa expressão aqui, esse polinômio aqui do quarto grau, né, sem ou igual a zero, esse polinômio todo do quarto grau, e vou dividir por isso aqui pelo método da chave. Só que eu vou fazer o quê? Sem colocar a parte literal, sem colocar o x, só com os coeficientes. Então, olha só. Vamos fazer aqui, ó. Então, o coeficiente desse é 1. O coeficiente desse, menos 9. O coeficiente desse, 30. O coeficiente desse, 42. O coeficiente desse, 20. Então, eu vou dividir pelos coeficientes, por essa daqui, que é só os coeficientes também. 1, menos 6 e 10. Tá? Como é que a gente faz? Como se fosse o método da chave. Então, o que eu multiplico por 1 para dar 1? 1. 1 vezes 1, 1. Troco o sinal, menos 1. 1 vezes menos 6, menos 6. Troco o sinal, mais 6. 1 vezes 10, 10. Troco o sinal, menos 10. Aqui sumiu. Aqui deu o quê? Menos 3. Aqui 30 menos 10, 20. Agora eu abaixo o 42. O que vezes 1 dá o menos 3? Menos 3. Então, menos 3 vezes 1, menos 3. Troco o sinal, mais 3. Menos 3 vezes menos 6, mais 18. Troco o sinal, menos 18. E menos 3 vezes 10, menos 30. Troco o sinal, mais 30. Tá? Agora, subtrai, né? Oh, olha, quase que eu errei aqui, hein? Quase que eu errei aqui, hein? Eu percebi que isso aqui ia dar muito alto, ó. É 1 menos 9, 30... Não é 42, é menos 42, ó. Tava errando aqui, ó. Muita atenção, hein? É que quando põe assim, né? Cai, o ideal seria eu colocar a equação tudo num lugar só para ninguém, né, em prova, em concurso, eles geralmente põem tudo junto aqui para não ter recurso, né? Senão o cara diz que é, ó, quase que eu errei aqui. Então é menos 42, baixei o menos 42. Agora sim, vou continuar aqui, ó. Menos 3 mais 3, 0. 20 menos 18, 2. Menos 42 mais 30, menos 12. Abaixo o 20. Agora sim. O que vezes 1 dá 2? 2. 2 vezes 1, 2. Troca o sinal, menos 2. 2 vezes menos 6, menos 12. Troca o sinal, mais 12. E 2 vezes 10, 20. Troca o sinal, menos 20. Então, 0, 0, 0. Resto 0. Então, olha só. Essa expressão aqui do segundo grau aqui, ela é o quê? Ela é x ao quadrado menos 3x mais 2. Pô, é a mesma lá, né? É a mesma aqui, ó. X ao quadrado menos 3x mais 2 é a mesma. Pô, não deu nem trabalho. Não deu nem trabalho esse problema. Tá? Então, olha só. Pô, eu até tô achando estranho. Não deveria ter dado igual. Mas deu igual mesmo. A mesma equação, né? X ao quadrado menos 3x mais 2. Pô, que chato. Mas tudo bem. Então, olha só. Então, essa expressão aqui do quarto grau, ela pode ser escrita decomposta como sendo o quê? X menos 3 menos i vezes x menos 3 mais i. Como eu já sei, né? Tá ali, né? Como eu já sei que isso aqui é isso aqui, vai ficar o quê? X menos 2 vezes x menos 1 igual a 0. Pronto. Então, o conjunto de solução, o que é o conjunto de solução? São essas 4 raízes, né? Então,
Então, vou começar com as complexas, né? Então, é 3 menos i, 3 mais i, 1 e 2. Tá aqui. Esse é o conjunto de solução daquela equação ali, tá? Aí surge a pergunta, né? Ah, eu tenho que sempre colocar primeiro os números complexos, os menores, para depois os maiores? Não. Tá? E quem diz que esse complexo aqui é menor que esse? Menor em que sentido? Então, não. Eu não tenho. Eu que ponho de uma forma organizada, porque geralmente nos livros a gente vê assim, então eu gosto de pôr assim também. Tá bom? Bom, vamos a mais 2 exercícios. Essa aula aqui basicamente vai ser só exercício. Basicamente não, é só exercício, só estou colocando a teoria junto aqui com os exercícios. Tá bom? Então mais 2, vamos lá. Então vamos lá, olha aqui. Resolva a equação x² mais 3x² mais 2 igual a zero. Então é uma equação do quarto grau e eu tenho que resolver essa equação do quarto grau, certo? Bom, como é que eu vou achar as raízes aqui? Ele não me deu pista nenhuma, ele não me disse nem que uma é imaginária, não me disse nada, não me deu pista nenhuma. Como é que eu vou achar? Bom, primeiro de tudo, isso daqui é uma equação do quarto grau que eu posso facilmente fatorar. Porque isso aqui, ó, é x ao quadrado. Então, eu vou escrever isso aqui de forma fatorada. Então, isso aqui, ó, é x ao quadrado. Como aqui é mais, os sinais são iguais, e aqui é mais, então são iguais a mais. Então, é x ao quadrado mais alguma coisa, vezes x ao quadrado mais outra coisa. Tá? Agora, dois números que multiplicados dá 2 e que a soma dá 3. 2 e 1. 2 e 1. Ó, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. 2 vezes 1, 2. 2x ao quadrado com 1x ao quadrado, 3x ao quadrado. Então está fatorado. Agora ficou fácil, né? Porque agora eu tenho duas equações do segundo grau. São incompletas. Essa aqui eu não preciso aplicar Bhaskara, não preciso fatorar nada. Basta eu igualar a zero. Então faço aqui, ó. X ao quadrado mais 2 igual a zero. Então, x ao quadrado é igual a menos 2. Então, x vai ser o quê? Esse quadrado vai para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada de menos 2. Aí você fala, não pode, raiz quadrada do número negativo. Ó, não poderia até a gente saber o que é número complexo, né? Então, raiz quadrada de menos 2 é o quê? É i raiz quadrada de 2. Esse menos aqui, ó, ele vira um i na frente. E o 2 continua lá dentro, raiz quadrada de 2. Entendeu? Então, aqui, duas raízes já. E a outra? A outra, então, eu vou fazer o quê? A mesma coisa. X ao quadrado mais 1 igual a zero. Então, x ao quadrado é igual a menos 1. Então, x vai ser o quê? Mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Bom, raiz quadrada de menos 1 é a unidade imaginária. Então, x é igual a mais ou menos i. Então, estou aqui. Então, as quatro raízes aí, acabou. Morreu. Tá? Nem precisava, mas eu ainda vou fatorar ela. Vou colocar ela bem fatoradinha para a gente ver como é que é. Então, essa equação, ela é assim, ó. Ela é x menos i raiz de 2 vezes x menos i raiz de 2, então fica mais i raiz de 2, vezes, como não está espaço, vou escrever embaixo, então vezes x menos mais i, então é menos i, vezes x menos i mais i, igual a zero. Tá aqui. Pronto, está fatorado. Tá? Essa equação aqui do quarto grau, ela tem 4 raízes. E todas as 4 são números complexos. Como essa equação do quarto grau só tem coeficientes reais, então as raízes imaginárias aparecem aos pares com seus conjugados. Veja, i raiz de 2 é uma raiz e menos i raiz de 2 é outra raiz. Ó, são conjugados, ó, conjugados. Tá? Então a solução, conjunto de solução aqui é quem? Vou começar com esse aqui. Então, menos i mais i menos i raiz de 2 e mais i raiz de 2. Está aqui. Esse é o conjunto de solução dessa equação aqui. Tá? Bem simples, tranquilo, fácil, moleza.
mamão com açúcar. Tá? Mamão com açúcar, mas a gente vai ficar treinado, né? Você pode falar, nossa, para mim é difícil. Calma. Vai praticando, você vai ficando bom, tá? Lembra que tem uma lista de exercícios aqui para você fazer. Ou mais outro aqui, ó. E amanhã eu vou fazer mais exercícios, tá? Porque é bem simples. Então amanhã eu vou colocar uns exercícios aqui até um pouco mais complexos aí para a gente trabalhar um pouco mais, tá? Então aqui diz assim, ó, resolva a equação x à quarta menos 4x ao quadrado mais 8x mais 35 igual a zero, sabendo que uma das raízes é 2 mais i raiz de 3. Bom, os coeficientes não são todos reais? São. Então, se uma das raízes, né, se x1 é igual a 2 mais i raiz de 3, então eu posso garantir que x2 vai ser 2 menos i raiz de 3, que é o conjugado desse daqui, certo? Bom, então, eu posso escrever essa equação do quarto grau como sendo x menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3 vezes x menos x4, né? Vou escrever, ao invés de só falar, né? X menos x1 vezes x menos x2 vezes x menos x3 vezes x menos x4 igual a zero, tá? Essa daqui, ó, que é com essas raízes, vai dar uma equação do segundo grau. E essas duas aqui vai dar outra equação do segundo grau. Certo? Bom, se eu souber essa equação do segundo grau aqui, eu pego essa daqui, divido por ela e acho essa. Daí eu consigo achar as raízes dessa aqui, tá? Vamos fazer de uma maneira simplificada. Vou achar essa equação do segundo grau aqui com essas aqui. Como? Vai ficar assim, ó. X menos 2 menos i raiz de 3 vezes x menos 2 menos i vai dar mais i raiz de 3, tá? Isso daqui é a multiplicação de números complexos conjugados, tá? Aqui, ó. Essa é a parte real, x menos 2, e a parte imaginária é o menos raiz de 3 e o mais raiz de 3. Então, isso aqui, quando eu multiplico números complexos conjugados, dá o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro é o seguinte, x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então menos 4x, mais o quadrado do segundo, mais 4. Mais o quadrado disso aqui. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, 3. Tá? Então, essa equação do segundo grau que sai daqui é o quê? É x ao quadrado menos 4x mais 7. Tá certo? Bom, se eu pegar essa expressão toda aqui e dividir por isso aqui, vai dar o quê? Então, presta atenção como é que eu vou fazer isso aqui. Vou fazer de uma maneira um pouquinho diferente. Eu vou pegar aqui, ó, x à quarta menos 4x ao quadrado mais 8x mais 35 e vou escrever como sendo o quê? X ao quadrado menos 4x mais 7 vezes uma outra equação do segundo grau aqui, que eu vou escrever ela direto aqui. Como? Eu vou escrevendo ela e multiplicando para daqui. Então, calma aí. Qual que tem que ser o primeiro termo x ao quadrado, que vezes x ao quadrado vai dar x à quarta? É x ao quadrado. Ó, então, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Menos 4x vezes x ao quadrado, menos 4x ao cubo. X ao quadrado vezes mais 7, mais 7x ao quadrado. Beleza? Tá. Então, agora o que eu ponho aqui? Alguma coisa x, que multiplicado por x ao quadrado, vai dar alguma coisa elevada a x ao cubo, que quando eu somar com isso aqui, vai desaparecer. Tá percebendo que não tem o x ao cubo aqui, ó? É 0x ao cubo. Então, peraí. Então, o que eu ponho aqui, que multiplicado por x ao quadrado, vai dar mais 4x ao cubo. Porque, ó, isso aqui mais isso aqui dá 0. Então, tem que ser o quê? Tem que ser mais 4x. Ó. Mais 4x vezes x ao quadrado, mais 4x ao cubo. Mais 4x vezes menos 4x, vai dar o quê? Menos 16x ao quadrado. E 4x vezes 7
mais 28x. Beleza. Agora, o que eu ponho aqui, que multiplicado por isso aqui, vai me resultar isso aqui? Bom, a melhor forma de observar é o que eu multiplico pelo 7 para dar mais 35. Porque é daqui que vai vir o termo independente. Então, vai ser o quê? 5 mais 5. Ó. 5x ao quadrado mais 5x ao quadrado. 5 vezes menos 4x vai dar o quê? Menos 20x. E 5 vezes mais 7, mais 35. Tá? Percebam. Ó, x à quarta, menos 4x ao cubo com mais 4x ao cubo, corta, dá 0x ao cubo, desapareceu. 7x ao quadrado com 5x ao quadrado, 12x ao quadrado com menos 16x ao quadrado, dá menos 4x ao quadrado, correto. Mais 28x com menos 20x dá 8x, correto. Mais 35, correto. Então tá aqui. Essa é outra equação de segundo grau, tá vendo? Dá para fazer assim também, muito simples. Organiza o seu pensamento e vai seguindo a lógica. Tá? Então, duas raízes já estão aqui. Praticamente ele deu quando ele me informou isso aqui. Tá? E as outras duas raízes vão vir daqui. Então, como é que eu vou achar as outras duas raízes? Então, eu vou fazer aqui, ó. X ao quadrado mais 4x mais 5 igual a zero. Tá? Eu já mostrei para vocês como é que a gente faz aquela alternativa do Bhaskara, tá? É um Bhaskara, só que é um pouquinho mais elaborado. O que eu faço? Então, eu pego esse daqui e divido por menos 2, ó. 4 dividido por menos 2 dá menos 2. Então, vou pegar esse menos 2 e levar ao quadrado, subtrair disso aqui e tirar a raiz quadrada. Ó. Então, vai ficar assim, ó. Menos 2 ao quadrado, menos 5. Vou tirar a raiz quadrada disso tudo e vou chamar de z. Tá? Então, aqui vai dar menos 2 ao quadrado, 4. 4 menos 5, menos 1. Então, z é igual a raiz quadrada de menos 1. Só que raiz quadrada de menos 1, o que é? É o i. Então, as raízes aqui vão ser o quê? Vão ser menos 2 mais ou menos i. Tá aqui. São as raízes aqui dessa daqui, tá? Lembra? Se você tem dúvida, veja a aula da semana passada, que tem escrito lá, alternativa ao Bhaskara, tá? Se você acessar aqui o Google Drive, pegar um cronograma das aulas do terceiro ano, você vai ver lá que tem, na semana passada, uma aula sobre isso, tá bom? Dá uma olhada lá no cronograma. Então, as quatro raízes são quem? Qual é o conjunto de solução? Né? Porque resolva a equação quer dizer o conjunto de solução. Então, o conjunto de solução vai ser o quê? Vai ser essas duas primeiras aqui. 2 mais i raiz de 3. 2 menos i raiz de 3. Menos 2 mais i. E menos 2 menos i. Certo? É assim que a gente acha a solução quando temos raízes complexas, tá? A gente usa o teorema que diz quando os coeficientes da equação são números reais e uma raiz é complexa, então outra raiz vai ser um número complexo conjugado à primeira, certo? Aí apliquei lá a multiplicação aqui para obter a equação do segundo grau, que gera essas duas raízes complexas. Peguei a equação toda, né, que é o polinômio aqui, sem o zero, né, e dividi por essa equação do segundo grau aqui. Ó. Quando eu dividi por ela, eu obtive outra equação do segundo grau, que por acaso tem duas raízes complexas também, essas aqui. Ó. Tá? Aqui, ó. X, dessa aqui. E daí estão aqui as quatro raízes que são complexas. Tá bom? Bom, por hoje já tá bom. Tá? Mais ou menos uns 35 minutos de aula. Se você ficou com dúvida, vai nos comentários, pergunta nos comentários, tá? Você pode fazer apoia-se, faz um apoia-se aí mensalmente, eu te passo meu número do WhatsApp se você quiser, tá? Aí você pode perguntar direto, interagir direto, tá bom? Se você for aluno de escola pública, coloca aqui nos comentários, a gente dá um jeito, vamos ver o que dá para fazer,
tá? Mas eu tenho que ver se você é aluno de escola pública. Se você não é pobre, se você está estudando mesmo aqui, tá batalhando, a gente pode fazer um grupo do WhatsApp, ver o que faz para tirar dúvidas, questionar, tá? Mas não deixe de procurar. Você que tem que ir atrás. Lembra? Quem procura, acha. Você está com dificuldade? Pergunta nos comentários, tá? Tem meu e-mail, tem meu Instagram, tá? Tem várias formas de você entrar em contato comigo e perguntar privado, de forma privada comigo aqui, tá bom? Bom, não deixe de estudar, não deixe de curtir o vídeo, não deixe de compartilhar o que você está vendo aqui, não deixe de convidar outras pessoas para vir para cá, chama outras pessoas, vamos estudar no Mima, tá? Vamos aprender junto, vamos conquistar, vamos passar no vestibular, escola pública, vamos passar na universidade pública, tá bom? Vamos passar nos concursos que a gente quer. Vem estudar junto aqui que você vai obter os resultados que você quer, tá bom? Curte o vídeo, estão aqui todas as aulas aqui do terceiro ano, o Mima terceiro ano, tá bom? E amanhã tem mais exercício bacana como esse. É isso aí, vamos que vamos e até amanhã.